Esta semana tive muita luta para tentar aplicar 100% a mensagem de domingo passado, sobre o uso da língua. E infelizmente eu tive a tristeza em perceber em mim algumas derrotas nessa área. Mas o importante é que eu estava lutando para vencer. Eu saí, já estava consciente antes, mas quando a gente estuda, a gente é mais tocado por Deus e eu saí determinado a batalhar para essa situação. Eu não sei como é que está você, mas quando a gente está aqui juntos estudando a palavra de Deus, a gente precisa sair com vontade de aplicar, porque acredito que Deus não vai deixar a gente assim, sabendo de alguma coisa e ignorando o que ele acabou de falar. A palavra de Deus diz em 1 Coríntios que Deus lança disciplina que pode até aparecer em forma de doença ou de morte. E porque o cristão faz mau uso da sua palavra. Hoje a gente vai continuar no texto ali de Tiago, capítulo 3. Pena que alguns não pegaram a primeira mensagem, porque poderia fazer o link com essa, porque tem a ver uma coisa com outra, né? Os versículos 13 e 18 tem a ver com os versículos 1 a 12 do capítulo 3 que nós vamos ver hoje. Você já experimentou um choque de cultura? Eu creio que a Rebeca sentiu um baque grande nesse tempo que ela está lá na Inglaterra, né? Acho que foi muito mais difícil para ela no início. Mas ela ainda não está acostumada, apesar de quase 6 meses lá. E o maior desejo dela é voltar para cá. Mas a luz no fim do túnel já chegou, né? Então, dia 23, Deus permitindo, a Rebeca volta. Mas eu creio que, de alguma forma, todos nós enfrentamos choques de cultura, né? Choque de cultura acontece quando a gente enfrenta estilo de vida diferente, língua diferente, alimentação diferente, clima diferente. A Rebeca está sentindo bastante disso lá, né? E quando eu e a Andréa fomos com a família lá para o Nordeste, a gente sentiu isso daí, né? O clima e a alimentação, muita coisa que a gente comia aqui não tinha lá, mas a gente acaba no fim se adaptando. Mas talvez você já, por exemplo, mudou de cidade, como eu já mudei. Talvez você já mudou de escola, mudou de emprego. Criançada, assim, quando muda de escola, dá um friozinho na barriga, né? Quando você vai numa escola que você não conhece ninguém, vai enfrentar novos professores, novos colegas, e é um ambiente diferente, a pessoa fica assim, até meio perturbada, dá até desarranjo intestinal, né? E no emprego também você não conhece os colegas, não sabe quem vai puxar seu tapete ou não vai, né? Quem é amigo, quem não é. Os horários são diferentes, o jeito de fazer as coisas são diferentes no emprego, né? Mas se você também já mudou de igreja, você também já percebeu isso também, né? Cada igreja tem o seu folclore, né? A sua cultura diferente. Por mais que seja do mesmo ramo denominacional, cada igreja tem o seu jeitão de ser e de fazer as coisas, né? Mas no casamento também, né? Lembra-se. Talvez lá você gostava que o papel higiênico saía assim por baixo, e o seu cônjuge gostava que o papel higiênico saía por cima, né? Ou como dizem, você apertava a pasta de dente de baixo para cima para ir esgotando assim naturalmente, né? Mas o outro vai lá e aperta só lá em cima, né? E fica um montão para baixo, lá em cima fica seco, né? Essas coisas às vezes podem ser até motivo de divórcio, né? Mas tem muitas diferenças culturais que a gente enfrenta. E como que as pessoas reagem a essas diferenças culturais? Quando a gente fala do cristão aqui no mundo, algumas dicas são lançadas para nós na palavra de Deus para a gente enfrentar essas diferenças culturais, porque há uma grande diferença entre nós
que somos agora cidadãos dos céus, com a cultura do povo sem Deus, né? Do povo que vive aqui na terra, né? Jesus, por exemplo, falou assim que nós teríamos que estar no mundo sem ser do mundo. Nem sempre alguns cristãos são assim, né? Eles estão e quase que são do mundo, né? Mas não se lembram que já não são mais daqui. Paulo, ele falou para não sermos conformados com este mundo. Conformados no sentido de tomar a forma. De novo, tem crentes que mais parece uma pessoa natural sem Jesus do que, de fato, um cidadão lá dos céus. João disse, não ameis o mundo e nem as coisas que há no mundo. Nossa, a gente se apega tanto a determinadas coisas, né? A gente briga por elas, fica chateado quando alguém mexe. A gente está tendo apego às coisas do mundo. A gente vai largar tudo isso, vai ficar tudo aqui. O Pedro, ele falou que tudo que tem nesse mundo um dia vai assim, derreter. Vai virar nada. Deus vai destruir tudo que tem aqui nesse mundo. O autor aos Hebreus nos chama de peregrinos. Peregrinos fala de gente que está de passagem. Não é daquele lugar, simplesmente está passando por aquele lugar e vai continuar a sua viagem, vai embora. Nós, cristãos, estamos aqui também de passagem. Mas todos esses autores bíblicos, todos esses personagens aqui, eles identificam que tem uma guerra entre culturas. Tem um choque cultural que eu e você, como cristãos, a gente enfrenta, né? O assunto que Tiago vai estar falando aqui dos versículos 13 até o 18, tem a ver com isso, com esse choque de cultura, mas também está associado à língua que vem sendo falado nos 12 primeiros versículos desse capítulo. E ele começa com uma pergunta: quem entre vocês é sábio e entendido? Diz no versículo 13. Quem entre vocês é sábio e entendido? Talvez muitos dos leitores da carta de Tiago estavam pensando em ser mestres. Lembra lá do versículo 1 que a gente estudou domingo passado? Algumas pessoas estavam pensando assim, bom, eu sou mais entendido do que outros crentes aqui, né? Então deixa eu ser um mestre entre eles, né? E daí Tiago provavelmente está querendo tocar na vida desses que estão assim com esse interesse de subir de posição no meio dos cristãos novos ali e querer ser mestre, né? E ele pergunta, então quem entre vocês é sábio e entendido? Uma pessoa sábia no contexto judaico significava que essa pessoa ela era habilidosa, ela era uma perita, né? Tinha uma habilidade tal por determinada coisa e fazia perfeitamente, fazia muito bem. Essa era uma pessoa sábia no contexto judaico. E a palavra que vem a seguir, entendido, fala de um especialista. Então, uma pessoa muito habilidosa e especialista. Tiago está perguntando, quem que é aí habilidoso e especialista? Mas ele está agora se referindo não à habilidade para fazer coisas manuais praticamente, mas ele está falando de quem tem habilidade para colocar o conhecimento em prática. É um especialista nisso. Sabe como enfrentar as coisas. Sabe como conversar com os outros. E eu estou aprendendo isso, né? Sabe como lidar com situações difíceis. E sabedoria também na Bíblia pode também ser dita que é assim, a gente ter a ótica de Deus, é saber como olhar como Deus olha as circunstâncias, ter os olhos de Deus para enxergar as circunstâncias. É tipo assim, a gente adquirir o jeitão de Deus, né? Ter o jeitão da outra cultura, né? O jeitão dos céus. Salmo 119, 98 até o 100 diz assim: os teus mandamentos me fazem mais sábios que os meus inimigos, porque aqueles eu os tenho sempre perto comigo. Compreendo mais do que a todos os meus mestres, porque medito nos teus testemunhos. Está prestando atenção? Ele é mais sábio que os seus inimigos. Ele compreende mais do que os mestres dele, porque ele medita na palavra de Deus. E ele é mais entendido que os idosos,
Porque ele guarda os preceitos de Deus. Se a gente então estiver assimilando a palavra de Deus, ao ensinamento que Deus deixou para nós, nós podemos ser alguém habilidoso, que sabe na prática aplicar o conhecimento. Podemos ser especialistas na vida, no viver, no saber viver. Essa é a intenção de Deus. Deus sabe que quando a gente aceita Jesus, a gente traz uma bagagem suja e muitas coisas erradas, erros de personalidade, de gênio e assim por diante. Mas o Espírito Santo quer mudar isso. Ele pode e quer nos dar habilidade para saber viver, enfrentar as circunstâncias e saber se relacionar com o outro. Uma pessoa pode ser culta, mas ela é ser uma pessoa tola. Ela pode ter conhecimento, mas ela talvez não saiba se relacionar. Às vezes ela até se isola. A intenção então de Tiago, agora aqui nos versículos 13 até o fim do capítulo, é falar dessa sabedoria em como a gente usa ela para lidar com as circunstâncias e como a gente usa ela para lidar com os relacionamentos. Por isso a proposta é que a fé verdadeira vive a sabedoria de Deus. Lembrando que, de novo, nós estamos aqui na sexta marca de uma pessoa que se diz crente verdadeiro, que tem fé genuína em Jesus. Essa aqui já é a sexta. A sexta marca é que se um crente é verdadeiro mesmo, ele vive a sabedoria de Deus. Ele não ignora, ele vive, ele experimenta a transformação que Deus faz. Cantamos Jesus Cristo mudou o meu viver, né? Então, ele mostra isso através de saber viver. E saber viver da ótica de Deus, obedecendo e praticando os princípios de Deus. E lembrando que tudo isso tem a ver com a língua. Então, Tiago vai contrastar duas culturas diferentes. Por isso que eu perguntei lá se você já teve algum choque de cultura. Tiago vai contrastar dois tipos de cultura: a cultura da terra e a cultura do céu. E antes de começar, eu pergunto: qual é a que governa a sua vida? Agora, nesse momento. De agora para trás. O que tem governado a sua vida? Que cultura de sabedoria governa a sua vida? A da terra ou a dos céus? Que estilo de vida você está vivendo? Mostrando através das suas habilidades, né? Das suas experiências. Que fruto está trazendo para a sua vida esse seu estilo de vida? Vamos então ver através aqui desses versículos 3 contrastes entre essas duas sabedorias, que é uma da terra e outra do céu. O primeiro contraste é o contraste sobre a sua origem. Vamos ler os versículos 15 e 17, a primeira parte. Diz o versículo 15: Esta não é a sabedoria que desce lá do alto, antes é terrena, animal e demoníaca. E o versículo 17, a primeira parte, diz: a sabedoria, porém, lá do alto é assim, assim, assado. Então ele está mencionando aqui sabedoria que vem do alto com a sabedoria que vem da terra. Sabedoria que vem de Deus, quando fala do alto, e a sabedoria que é produzida pelo próprio homem é a que vem da terra. Falando da sabedoria que vem da terra, ele usa 3 características dessa origem dessa sabedoria terrena, que muitas vezes eu e você, como cristãos, estamos usando mais esta do que a que vem do alto. Ele fala que, primeira característica, que essa sabedoria que vem da terra, logicamente, é terrena. Ou seja, é deste mundo a sabedoria. É um modo como as pessoas agem neste mundo. Ela é aquela sabedoria que fala que os mais fortes devoram os mais fracos. É aquela sabedoria que diz que cada um por si e os demais, então, que se danem, né? A gente vê muito isso no momento que a gente vai agora entrar aqui em Campinas na política, né? Passa por cima de muita gente
Porque o negócio é chegar lá, né? Atingir lá. E cada um tem um preço, né? Além de ignorar e passar por cima dos outros. Essa é a sabedoria do mundo. E enquanto que Deus falou o contrário disso, né? Fala que os mansos é que herdarão a terra. Não aqueles que passam por cima dos outros a qualquer preço, né? Fala que quem perder a sua vida no serviço, na vida dos outros, vai achar essa vida. Então não precisa dar um jeitinho e fazer porque fazer, ignorando e passando por cima dos outros. Essa sabedoria é terrena, essa que age assim. Fala também que a sabedoria é animal. No versículo 15. Não sei como é que está na sua Bíblia, mas talvez possa ter alguma tradução que fala que não é espiritual. Porque a palavra... Aí ele veio e fala isso daí. Não é espiritual. A palavra lá não é propriamente fala de animal, né? É psicose, né? Fala assim de uma sabedoria natural. É de um homem natural. Quando fala na Bíblia um homem natural, é uma pessoa que não é regenerada. É uma pessoa sem Deus. É uma sabedoria então de uma pessoa natural que não conhece Deus. E é uma pessoa que então não consegue viver o padrão de Deus. Mas interessante que ele está escrevendo para crentes. E é sinal que tem crentes que estão ainda vivendo um tipo de sabedoria que é como uma pessoa natural que não tem Deus. Ela é dominada por desejos, paixões, ambições. Judas fala que essa sabedoria, ele usa a expressão que é uma sabedoria sensual, lá no versículo 19 de Judas. E ela é o contrário da natureza que Deus dá para um crente. Então, quando um crente está usando essa sabedoria aqui de um homem natural, ele está fazendo o contrário do que Deus quer fazer nele. Porque essa sabedoria de um homem natural não dá valor à sabedoria que vem do alto. Ela simplesmente usa o que é natural dela. Mas fala ainda que essa sabedoria é demoníaca. Aqui, então, revela a verdadeira origem dessa sabedoria que vem da terra. Essa sabedoria, ela é alimentada pelo inferno. É a cultura do inferno. Até poderíamos dizer, é assim que os demônios agem. Não é à toa, como a gente viu hoje de manhã, né? A gente tem que estudar a Bíblia literalmente, né? E se está falando que ela é do inferno, tem alguma coisa a ver com esse ambiente dos demônios. É um ambiente que ignora Deus, ignora o caráter de Deus, a vontade de Deus. De novo eu falo, a gente tem que lutar, porque muitas vezes no nosso dia a dia a gente está vivendo essa sabedoria aqui. Nos nossos relacionamentos, nas nossas dificuldades, a gente está agindo assim, com uma sabedoria terrena, animal, demoníaca. E não com uma sabedoria que vem do alto. Portanto, então, o outro lado da moeda é essa sabedoria que vem do alto. Ela vem direto de Deus. Diz em 1 Coríntios 1,30 que Cristo é essa sabedoria. Portanto, se a gente ignora Cristo, a gente está ignorando essa sabedoria. Cristo é o nosso referencial desta sabedoria. Se você quer saber como é que é essa sabedoria na prática, estudemos a vida de Cristo e a gente vai ver o que é essa sabedoria na prática. Fala também que em Colossenses 2:3 que em Cristo tem todos os tesouros escondidos desta sabedoria. Está vendo? Eu e você como crentes, a gente tem que buscar conhecer o nosso Salvador melhor. Saber como foi a vida dele, como é que ele agia, como é que ele pensava. E temos que copiar, porque nele está escondido todo o tesouro da sabedoria de Deus. Fala em 2 Timóteo 3,15 que essa sabedoria está aqui na palavra revelada. E a gente estudando essa palavra revelada, vivendo ela pode nos tornar sábios para a salvação. A gente pode se livrar de circunstâncias difíceis na vida aplicando essa palavra aqui. Porque aqui tem um tesouro de sabedoria também. E se você não tem sabedoria, diz lá em Tiago 1,17, Tiago 1,5, Efésios 1,17, que Deus pode dar se você pedir essa sabedoria em oração. Talvez você esteja enfrentando
provações. Lembra do primeiro estudo? Se você está passando por provações, Deus está testando a sua fé. Você pode pedir sabedoria para Deus, qual que é a habilidade prática para eu enfrentar essa situação difícil? Deus fala que Ele não vai negar. Se você pedir com convicção, não duvidando, Deus vai te dar sabedoria. E daí você vai ter habilidade para enfrentar essa situação difícil que você passa, né? Então essa é a primeiro contraste das duas sabedorias. É sobre a sua origem. Uma vem de Deus, a outra é alimentada pelo inferno. E depois é produzida pelo homem. Ela é terrena. Segundo contraste sobre essas duas sabedorias, é sobre as características dessas duas sabedorias, né? Capítulo 3, os versículos 14 e 17 dizem: se pelo contrário tendes em vosso coração inveja amargurada e sentimento faccioso, nem vos glorieis disso, nem mintais contra a verdade. A sabedoria, porém, lá do alto, é primeiramente pura, depois pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial, sem fingimento. Logicamente, se tem origens diferentes, vão se produzir então obras, atitudes, palavras diferentes. Uma vem do céu, completamente oposta da outra que é alimentada pelo inferno. Quais são as características então dessa sabedoria que vem da terra? Diz aqui que ela vai produzir inveja amargurada. Interessante que a palavra inveja significa zelo. Só que zelo pode ser bom ou pode ser ruim, né? Mas no contexto aqui, como está falando de uma característica que vem alimentada da sabedoria da terra, que por sua vez é alimentada pelo inferno, está falando então de uma inveja negativa. Está falando de um interesse demasiado por mim mesmo. É isso que nós estamos vendo ultimamente na reunião de casais. Os problemas que enfrentamos conjugais, ou quer seja também com os nossos filhos, ou com os parentes, tem a ver com o nosso egoísmo, o nosso ego aflorado. A gente não se controla, a gente quer prevalecer o que eu quero, o meu gosto, a minha vontade. A gente não tem humildade para resolver as coisas. Está vendo? Essa é uma sabedoria terrena. A gente age lá em casa com nossos cônjuges, com o filho, com o nosso cônjuge, né? Tirando o plural aí, com o nosso cônjuge, com os filhos, com parentes, usando sabedoria da terra, né? Essa inveja amargurada, ela procura seus próprios interesses. Ela quer prevalecer a sua opinião. Ela quer que os seus desejos sejam satisfeitos. E o do outro, não. E quando os nossos desejos não são satisfeitos, ela fica magoada. Ela fica com uma tristeza angustiante, que é o que está sendo falado aqui de amargurada. Inveja amargurada. É uma tristeza angustiante, porque as suas vontades, os seus desejos não foram satisfeitos. Por isso que fica irritada e briga. E fala besteira, porque é terreno. Fala também de sentimento faccioso nos versículos 14, parte B, no 16, aí, parte B também. Sentimento faccioso fala de fazer partidos. Logicamente está ligado à inveja amargurada, está buscando os seus próprios interesses. E para isso, angaria seguidores. Porque deseja posição. Está brigado com alguém assim, daí começa a falar assim, mas eu não tenho razão? Nossa, aquela pessoa está errada, olha o que ela faz. Olha o meu cônjuge, olha o meu filho, olha a minha sogra, olha o meu sogro. E fica arrumando partido. Porque quer prevalecer a sua opinião, para que então tenha posição para falar, tá vendo? Olha quanta gente aqui que está concordando comigo. Você é a pessoa errada. E daí, logicamente, vai criar rivalidades, divisões, porque promove-se a si e ignora o outro. Em Provérbios 6:19 fala que Deus odeia
quem semeia contenda entre irmãos. Deus detesta, Deus odeia esse tipo de atitude. E fala também que essa característica da natureza terrena, ela causa confusão e toda espécie de coisas ruins. O que se pode esperar de uma sabedoria que tem uma cultura do inferno? Não tem outra coisa a não ser confusão. A primeira coisa que acontece quando se alimenta através da sabedoria do inferno é confusão. A palavra usada aqui fala de desordem, de encrencas, de instabilidades, de problemas. Gente, então se muitas vezes está acontecendo isso na minha vida e na sua, Deus não é culpado não, porque a sabedoria dele não produz isso. Eu e você somos culpados, porque a gente não está praticando o que ele fala. A gente está usando a sabedoria aqui da terra que vem alimentada pelo inferno. Só pode produzir isso. E não pode ser assim, porque se eu e você somos cristãos de verdade, por que estamos nos deixando usar da sabedoria do inferno? E o próprio Deus já está falando, olha o que vai produzir se você seguir essa sabedoria. Agora, por outro lado, a sabedoria que vem do alto tem outras características aqui que estão sendo apontadas pelo escritor. Fala que ela é, no versículo 13, mansa. Não sei, deve ter outras traduções que aparece a palavra humildade ou humilde, né? Ou mansidão. Sabe o que significa essa palavra? Significa poder sob controle. Sabe, muita gente que tenta por todos os jeitos fazer prevalecer a sua opinião, o seu jeito, a sua vontade, é sinal que esse alguém está querendo se colocar numa situação que tem poder, mas na verdade ela não tem. Porque pessoa que tem conhecimento, tem habilidades, não precisa ficar mostrando e querer aparecer para mostrar as suas habilidades, né? Realmente que sabe, que entende, que sabe fazer. A pessoa tem o seu poder sob controle, está ali, tranquilo. É como um cavalo que é domesticado. Nosso cavalo tem uma força tremenda, mas ele é domesticado, ele está sob controle. Portanto, uma pessoa que não tem um controle pessoal e que sempre está querendo mostrar que sabe e que é melhor, essa pessoa não é sábia, porque a sabedoria do alto tem o poder sobre controle. Outra coisa, fala no versículo 17 que essa sabedoria, ela é pura. Engraçado que a palavra pura é a mesma palavra que forma a palavra santa. Então isso quer dizer que quem usa da sabedoria que vem do alto, ela é santa, ela é limpa, ela é pura de intenções e motivações erradas, de intenções e ambições egoístas. Ela é muito mais altruísta pensando nos outros do que em si próprio. O egoísmo não aflora com a sabedoria que vem do alto, que é pura. Ela não tira proveito, porque ela é limpa. As motivações são corretas. Ainda no versículo 17 fala que ela é pacífica, ou seja, ela não produz conflito, né? No que fala e no que faz. Ela não produz conflito. Pelo contrário, ela resolve conflitos, ela promove harmonia, bem-estar. Ela não guarda mágoas, ela nem permite que tenha barreiras entre ela e a outra pessoa. E se ela fez uma coisa errada, ela não tem nenhuma dificuldade em chegar e falar, me perdoa. Porque o egoísmo dela não está aflorado, querendo se defender e querendo prevalecer na argumentação. Porque ela é pacífica. Ela é fácil de se relacionar, ela sempre tem um bem-estar, procura promover o bem-estar no relacionamento, né? Ainda no versículo 17 fala que ela é indulgente. Essa palavra aí, quando a gente está estudando lá sobre amor, em 1 Coríntios 13, né?
os apaixonados aí quando vão namorar, né? Daí fala lá, o amor é indulgente. Nossa, mas que palavra difícil. Sei lá o que significa isso, né? Acho que aparece isso lá, né? Estou pensando isso agora aqui. 1 Coríntios 13, quando fala do amor. Se não me engano, acho que fala. Se não falar, então apaga isso que eu estou falando. Mas é assim, é uma pessoa gentil. É uma pessoa tolerante, é uma pessoa imparcial. Quando usa da sabedoria do alto. É alguém amável. É gostoso estar com essa pessoa, porque é tranquila, é amável, é tolerante. 2 Timóteo 2:24 fala assim: ora, é necessário que o servo do Senhor não viva a contender, e sim, daí vem, deve ser brando para com todos. É mais ou menos essa a ideia da palavra que está sendo usada aqui em Tiago. Uma pessoa branda, tranquila, fala tranquilo, manso, calmo, para com todos. Ainda no versículo 17 fala que essa pessoa, essa sabedoria do alto, vai ser tratável. E outras versões fala compreensiva. Fala de alguém assim que é comunicável. É alguém assim que é de fácil acesso. Você pode chegar nessa pessoa a qualquer hora, a qualquer momento e puxar conversa e trocar ideias com ela, porque é alguém assim comunicável. Ela não cria motivos para se discutir. E olha que às vezes, voltando ao contexto caseiro, né? Às vezes, dependendo uma palavrinha torta que se fala, uma expressão errada que você tem, já é motivo para começar a discussão, né? Não, mas alguém que usa a sabedoria do alto, ela não é assim. Ela não cria motivos para briga, para intriga, né? Porque ela é de fácil acesso. Fala ainda no versículo 17 que ela é plena de misericórdia. Ela é controlada pela compaixão. O coração dela olha a miséria do outro e se lança para ajudar. Isso que é misericórdia. Córdia ligado à cardia, coração, e miser ligado à misericórdia, à miséria, né? Então é um coração voltado para a situação de necessidade do outro. E fala aqui que ela é plena, não sei se aparece outra versão, completa, total, sei lá, a ideia é essa, é muita misericórdia. Misericórdia é não dar também o que os outros merecem, né? Mas tem muito a ver com a gente ajudar nas necessidades do outro. E a gente tem que saber como ser a melhor pessoa para o outro, né? Como se tornar o próximo do outro. Jesus usou essa expressão, né? Alguém está necessitado, eu vou ser então o próximo dessa pessoa. E vou lá e vou ajudar como o samaritano fez. Fala também no versículo 17 que ela tem bons frutos. A palavra aqui, bom, é útil, é agradável o que ela produz. Os bons frutos é nesse sentido, é uma coisa de utilidade, é agradável. Se alguém não produz isso, o que é útil, o que é agradável, a palavra de Deus fala que essa árvore aí vai criar só galhos, né? Não está produzindo fruto. E lá em Lucas 15, é isso? Fala que os galhos, se não estão dando frutos, eles são cortados, depois são jogados para serem queimados. Não tem nada a ver com perda de salvação, tá? A gente já estudou esse texto aqui. Mas se corta para que se dê fruto. Por isso que de épocas em épocas tem lá a pessoa podando, né? Esses galhos aí que não produzem fruto. Depois, aonde podou, começa a ter brotos novos e a possibilidade de então nascer frutos. E Deus faz assim com a gente. Porque a intenção dele é produzir esses bons frutos, né? Fala no versículo 17 que a sabedoria do alto, ela é imparcial. Não sei se vocês lembram lá no capítulo 1, quando a gente estudou o versículo 6, que fala lá de ter a mente dividida quando pede sabedoria. Pede sabedoria, mas fica na dúvida, será que Deus dá ou não dá? Ou será que eu vou usar essa sabedoria que Deus vai dar, ou eu vou fazer as coisas do meu jeito? Né? Daí quando a situação assim está dúbia na mente, Deus não dá a sabedoria. O imparcial fala assim
de ter uma alma dividida. E alguém que é imparcial, ela não defende os seus interesses, ela se preocupa mais com o outro. Por isso que também ela é imparcial. Ela julga conforme a verdade. Então, se tem alguma situação difícil na família, entre parentes, entre filhos, entre casais, essa pessoa pondera equilibradamente as coisas e fala: você realmente tem razão nisso aqui. Eu tenho produzido isso. Está errado esse meu jeito. Ela não fica querendo defender o seu interesse, porque isso surge de mais briga ainda, né? Mas ela reconhece quando está errada. Ela, no versículo 17, fala que é sem fingimento, ela é sincera. Em outras palavras, é alguém sem hipocrisia. Hipocrisia é alguém falso, né? Sincero, que significa sincera, né? Sincera, lembrando de um contexto lá grego de esculpir bustos em pedras, né? E quando a pessoa lascava o busto lá, daí não dava mais para consertar porque quebrou um pedaço importante na escultura lá. Alguns pegavam cera e misturavam com o pó daquela rocha aí e maquiava aquilo ali e saía vendendo no mercado como sem cera, é sem cera. Ou seja, tá íntegro isso daqui, né? Mas era mentira. Em algum lugarzinho lá tinha alguma coisa que foi maquiada, né? A sabedoria que vem do alto é transparente. Gente, é fácil a gente enxergar a mentira nos nossos relacionamentos. Até como irmãos da mesma comunidade. Que escondem coisas sobre outros, ficam velando, encobrindo determinadas circunstâncias erradas. Essa não é a sabedoria que vem do alto. Está vendo contrastes das características. E o terceiro contraste é o contraste sobre os resultados. Versículos 16 e 18. Versículo 16 diz: pois onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. Versículo 18. Ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz. A sabedoria que vem da terra, que é alimentada pelo inferno, vai criar inveja, confusão, todo tipo de coisas ruins, pensamentos errados, atitudes erradas. Isso mostra porque o mundo às vezes é bagunçado e porque a minha vida e a sua está tendo alguns atritos, alguns problemas. Porque a gente não está usando a sabedoria do alto, estamos usando essa aqui da terra. Confusão também significa desordem, instabilidade. Pelo contrário, no versículo 18, fala dessa sabedoria que vem do alto. Ela é em paz que se semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz. É uma sabedoria que, se aplicada, a gente vai colher paz, vai colher bons frutos, ao contrário de confusão. Você tem algum colega de trabalho que foi promovido ultimamente? Como é que você se sentiu? Talvez era da mesma área que a sua, mas essa pessoa foi promovida e você não. Ou essa pessoa recebeu um ganho de salário e você não. Como é que você se sentiu? Como é que você se sente quando o seu vizinho, ele tem a habilidade de varrer bem a calçada dele, mas empurrando a sujeira para a sua calçada? A calçada dele fica uma maravilha. Como você se sente com um vizinho que é assim? Estou querendo dizer isso porque eu e você, o problema
desses relacionamentos difíceis, dessas circunstâncias difíceis, está dentro de mim e de você. Imagine um tubo fechado uma ponta e na outra ponta também tem uma rolha. Mas dentro desse tubo ali, você coloca combustível e coloca alguma coisa para trazer a ignição para dentro desse tubo. E você tampa ele com a rolha. Você chacoalha até ele. E você pega e risca ou liga o botão da ignição. O que vai acontecer é que vai explodir. Mas o problema não está lá fora. Mesmo que você aperte o botão da ignição lá fora, o problema não está fora do tubo. O problema está dentro do tubo. Porque o combustível está lá. O ponto que faz a ignição dentro do tubo também está ligado a esse combustível. Então, quando alguém faz alguma coisa errada ou nos provoca, o problema não está nessas pessoas. A princípio, o problema está em mim e em você. Tiago está falando, se você tem sabedoria que é do alto, não importa se o outro te provoca, se o outro fala isso, fala aquilo. Se você usar a sabedoria que vem do alto, vai produzir coisas boas. Você vai colher coisas boas. É só não deixar explodir o combustível de sujeira que tem dentro de você. O problema não é o outro, então. Eu queria que nós saíssemos essa noite daqui cientes disso. O problema não está no outro. Ele tem o seu problema para com Deus. Às vezes ele nos irrita, nos provoca e torna as circunstâncias cada vez mais difíceis. Mas a gente tem que sair daqui cientes que o problema está comigo, o problema é interno, é eu com Deus. Eu que não sei usar a sabedoria de Deus. E no fim eu acabo deixando sair toda a podridão que tem dentro de mim. Então é como se Tiago então estivesse falando, se você está nutrindo no coração este profundo zelo por você mesmo, essa postura partidária de que só está defendendo a sua parte, você está contribuindo simplesmente para que a qualquer momento, com qualquer faísca, venha a explodir. Então é você quem alimenta e deixa se alimentar com a sujeira que está aqui dentro. Vamos embora para casa e de novo tentando controlar a nossa língua, mas lembrando que aqui dentro tem um combustível terrível, pronto para explodir. E vamos ver então como nós vamos reagir essa semana enfrentando essas circunstâncias difíceis talvez que você está passando, esses relacionamentos com seus colegas de trabalho, de escola, que não é tão fácil assim. E tenta usar da sabedoria de Deus. Leia de novo essas características aqui que estão sendo apresentadas sobre a sabedoria do alto. E aplique. Você vai ver que você vai colher isso que Deus está falando. Se pelo contrário a gente usar a sabedoria do mundo, a gente vamos colher destruição, problemas, confusão. Senhor Deus, nós queremos reconhecer que há muita sujeira dentro de nós, mas que o Senhor é poderoso para nos ajudar a controlar isto. O Senhor tem nos ensinado essa noite que se vivenciarmos a Tua sabedoria, além de demonstrarmos que realmente temos fé verdadeira, nós vamos colher bons frutos dessa sabedoria. Nós vamos colher bons relacionamentos, vamos saber como lidar com as circunstâncias difíceis. E as pessoas que estiverem à nossa volta serão também abençoadas pelas nossas atitudes. Confessamos a Deus que em muitos momentos da nossa vida a gente tem deixado aflorar a sujeira e temos ignorado a Tua sabedoria e aplicado a sabedoria que vem até mesmo do inferno. E queremos sair dessa noite aqui reconhecendo isso, reconhecendo que não está certo. E queremos durante essa semana, com a Tua ajuda, enfrentar essas circunstâncias difíceis, usando da atitude que o Senhor usaria. E obrigado, Senhor, pelos benefícios que nós vamos colher agindo assim. Oramos em nome de Jesus. Amém.
Carlão?